Bom dia, bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez. Aqui está a Sabrina Trombin, junto com você nessa jornada lendo a Bíblia Sagrada, na nossa Lab, que é a nossa live lendo a Bíblia. Entre, fique à vontade, pegue a sua Bíblia, pegue aí um chazinho também, um cafezinho, para acompanhar esse momento tão maravilhoso que nós estamos tendo aqui diariamente. Vamos juntos, em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, você está vendo a live gravada. Então, eu quero convidar você a ativar o sininho para receber a notificação de quando o vídeo sobe. A live acontece todos os dias pela manhã e assim que eu consigo, baixar, editar e subir, ele sobe para o YouTube. Às vezes é no começo da tarde, às vezes é no meio, às vezes é no final e às vezes é à noite, né? Conforme a minha demanda aqui de trabalho. Mas todos os dias, antes da meia-noite, eu tenho conseguido, com a graça de Deus, subir esse vídeo para o YouTube. Então, se você também está aqui no Instagram e ainda não foi lá, eu quero convidar você a ir lá, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Amém? Vamos lá, então. Bom dia, preciosas. Bom dia. Aqui comigo sempre um público feminino assíduo, né? Juntas. Eu acho lindo isso. As mulheres com fome e sede do nosso Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, que se renovam a cada manhã, Senhor. Pai, nós precisamos de ti, não há lugar melhor para estarmos e não há para onde ir, Senhor Deus, sem o Senhor. Nós precisamos de ti, queremos aprender mais de ti. Por isso, Pai, eu oro, revela a nós essa manhã, Senhor Deus, mais, Senhor Deus, da tua essência, do teu caráter, da tua vontade, por meio das Escrituras Sagradas. Revela-se a nós, Pai. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, gente. A gente tá em 1 Samuel, né? E agora a gente vai para o capítulo 14. Deixa eu deixar fixado aqui para vocês. Capítulo 14 de 1 Samuel. Vamos lá. Ontem, gente, que live forte foi a live de ontem. Meu Deus. Ontem a gente viu que Saul desagradou a Deus, né? Porque ele estava esperando Samuel e não teve paciência de esperar Samuel chegar. E por isso ele fez um sacrifício ao Senhor, porque ele não tinha pedido ajuda do Senhor antes. E isso desagradou o coração de Deus. E o Senhor rejeitou o reinado de Saul. E quando Samuel chega, Samuel fala isso para ele. E a gente viu também que o povo de Israel, por estar ali no domínio dos filisteus, eles estavam em desvantagens, porque eles não tinham ferreiros para afiar as suas armas. Ah, isso foi tão forte. Isso falou tanto com isso que nós estamos fazendo aqui, né? Eu estou aqui como uma ferreira, ajudando, né, a afiar aí a sua arma, para que você não esteja desprovido nos dias da batalha. Então, isso é muito importante, gente, isso é muito especial. Por isso que eu sempre falo, compartilhem, gente. Nós podemos fazer uma revolução juntas, sabe? Chamando pessoas, levando as pessoas ao entendimento da palavra. Porque muitas pessoas não leem a palavra porque acham difícil, porque não entendem. E eu tô aqui todos os dias com a graça de Deus, né? Porque Ele permite, né? Enquanto Ele permitir, eu estarei aqui lendo, explicando, né? Alguns pontos importantes. Então, é uma oportunidade, sabe? Que muitas pessoas não têm e poderiam estar tendo de ler e conhecer a vontade de Deus para a vida delas. Então, você pode fazer parte disso, compartilhando, enviando, curtindo os vídeos, comentando, para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Porque, gente, quando as pessoas não têm a sua arma afiada, quando elas não têm preparo para o dia da guerra, elas ficam desfavoráveis, elas ficam vulneráveis para o inimigo. Então, vamos juntos. Amém? E agora, então, a gente vai iniciar aqui no capítulo 14. Vamos lá. Um plano audacioso de Jonatas. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou a seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de romãs, em Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Ahiás, o sacerdote, que levava o colete sacerdotal.
Aias era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre dois penhascos. Um se chamava Bozes e o outro Sené. Um ficava ao norte, de frente para Micmas, e o outro ao sul, de frente para Geba. Jonatas disse a seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também apenas com uns poucos. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu o seguirei para onde o Senhor for. Uau, gente, que lindo isso. Só um momento aqui. Deixa eu fazer minhas marcações. Que interessante aqui, ó. Essa fala de Jonatas. Ele pode vencer com muitos guerreiros, mas pode vencer com poucos também. Verso 8. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, fique onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas, se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos. Será sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus viram chegando, gritaram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro, subam até aqui e nós lhe daremos uma lição. Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonatas a seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus em nossas mãos. Naquele tempo, gente, como eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, que testificava, né? Eles agiam dessa forma, eles faziam esses sinais, né, com Deus, para saber se Deus estava com eles ou não. E também jogavam sortes, e as sortes Deus movia a favor daquilo que ele queria. Verso 13. Então, subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus, e atrás dele seu escudeiro os matava. Mataram no total cerca de 20 homens, numa pequena porção de terra. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante, houve um terremoto e todos se encheram de temor. Uau! Verso 16. Israel derrota os filisteus. As sentinelas de Saul em Gibeá, de Benjamim, viram que o imenso exército dos filisteus começou a debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo, façam a chamada e verifiquem quem está faltando. Quando fizerem a chamada, descobriram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Então Saul gritou para Aias, traga o colete sacerdotal, pois naquele tempo Aias usava colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto e a gritaria no acampamento dos filisteus aumentaram. Então Saul disse ao sacerdote, não precisa mais usar o colete. Gente, vocês lembram desse colete? Esse colete, ele tinha o tumim e o turim, tinham as pedras que elas brilhavam conforme a direção que Deus dava para o sacerdote. E aí aqui, novamente, né, Saul fica agitado, transtornado com a pressão, com o barulho, e ele diz, não precisa mais usar o colete. Verso 20. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Meu Deus, olha isso. Os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda parte. Até os hebreus que antes haviam desertado para o lado dos filisteus e se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e ao restante dos israelitas. Quando os homens de Israel que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia e a batalha continuou até além de Bet-Aven. Uau! Verso 24. O juramento insensato de Saul. Deixa eu tomar um chazinho aqui, gente. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto este juramento. Maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente de meus inimigos.
Olha só isso. Por isso, ninguém comeu nada o dia todo, embora tivessem encontrado favos de mel no chão do bosque. Não se atreveram a provar o mel, pois temiam o juramento exigido por Saul. Jonatas, porém, não sabendo do juramento de seu pai, enfiou a ponta de uma vara num favo de mel e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças. Vendo isso, um dos soldados lhe disse: seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa hoje será maldito. Por isso todos estão exaustos. Meu pai trouxe desgraça sobre esse povo, exclamou Jonatas. Vejam como recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imaginem quantos filisteus mais teríamos matado. Os israelitas perseguiram e mataram filisteus o dia todo, em Miquipás até Aijalon, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite, tomaram apressadamente os despojos da batalha, mataram ovelhas, bois e bezerros e comeram a carne com sangue. Alguém foi dizer a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometeram um grande pecado, disse Saul, porém, procurem uma pedra grande e tragam-na para cá. Depois saiam entre os soldados e digam-lhes: tragam os bois e as ovelhas até aqui. Abatam os animais e deixem o sangue escorrer antes de comer. Não pequem contra o Senhor comendo carne ainda com sangue. Naquela noite, portanto, todos os soldados levaram os animais e os abateram ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor. Foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Verso 36. Depois, Saul disse: vamos perseguir os filisteus a noite toda, saqueá-los até o amanhecer e destruir até o último deles. Seus homens responderam: faremos o que o rei achar melhor. O sacerdote, porém, disse: primeiro vamos consultar Deus. Então Saul perguntou a Deus: devemos ir atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Então Saul ordenou: todos os comandantes do exército, apresentem-se a mim. Descubram como e por que aconteceu esse pecado. Gente, Saul, ele era muito religioso. Muito religioso. Verso 39. Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá mesmo que seja meu filho Jonatas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saul disse a todo Israel: Jonatas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficarão ali. E os homens responderam: faça o que o rei achar melhor. Em seguida, Saul orou: ó Senhor, o Deus de Israel, mostra-nos quem é o culpado e quem é inocente. Por sorteio, Jonatas e Saul foram escolhidos como sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Meu Deus, olha só. Como assim? Saul disse: façam outro sorteio entre mim e Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me o que você fez, ordenou Saul. Provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi apenas uma pequena porção, na ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Então Saul disse: sim, Jonatas, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente, se você não for morto por isso. Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas conquistou esta grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará num fio de cabelo dele, pois hoje Deus o ajudou a realizar esse grande feito. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Verso 47. As vitórias militares de Saul. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon e Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E para qualquer lado que se voltava era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos os que haviam saqueado. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbosete e Malquizua. Também tinha duas filhas, Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A esposa de Saul se chamava Ainoã,
filha de Aimaas. O comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Os israelitas lutaram ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo o convocava para seu exército. Uau! Gente, a gente viu aqui, né, o quanto que Saul, ele era religioso, mas ele não tinha paciência para esperar a voz de Deus. A gente viu já lá, quando ele tinha, ontem a gente leu, no capítulo 13, que Saul faz um sacrifício porque achava que Samuel estava demorando demais. Daí aqui agora, ele chama o sacerdote, pede para o sacerdote pegar o colete, mas ele ora e Deus não responde naquele dia. Então ele já toma as suas decisões. E aí, depois ele vem e pede para Deus quem era o culpado. E aí é jogado sortes e o culpado cai entre ele e o filho dele, entre Saul e Jonatas. Por quê? Porque Saul também era culpado, porque ele preferia agir pelas suas vontades do que ouvir e esperar a Deus. Gente, é muito forte isso. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor e esperar a direção dele. Ainda que haja pressões à nossa volta, né? Porque elas existem e são muitas, a gente precisa esperar a direção de Deus. Vamos lá, capítulo 15 agora. Saul derrota os amalequitas. Certo dia, Samuel disse a Saul: "Foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo Israel. Agora ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos." Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: "Afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito." Então, os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas do gado, os bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Verso 10. O Senhor rejeita Saul. Então o Senhor disse a Samuel: "Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens." Olha só. Se afastou de mim e se recusou de obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Quando lhe disse, Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu para Gilgal. Alguém lhe disse, Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu para Gilgal. Meu Deus, Saul começou tão bem, mas está indo de mal a pior na sua caminhada. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. "Que o Senhor o abençoe", disse Saul. "Cumpri a ordem do Senhor." Samuel perguntou, "Então o que é esse balido de ovelhas
e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Gente, vocês viram que a gente leu aqui que o Senhor tinha dito que era para destruir tudo. Aqui, ó, no verso 3. Agora vá e destrua completamente a nação. Ui, olha qual é a ordem. Destruir completamente. E quando Samuel chega, ele ouve o barulho dos animais e aí Saul responde, no verso 15. É verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas. Quanto ao restante, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta. Ouça o que o Senhor me disse essa noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor o ungiu sobre o povo. Então o Senhor enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então, meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios? Ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Meu Deus, gente, olha só isso. Sensacional. Sensacional. Sabe, ontem ainda eu e meu esposo estávamos conversando sobre uma situação e justamente foi isso que Deus falou ao meu coração que eu compartilhei com ele. Tem, às vezes, algumas situações na nossa vida, nos ambientes onde a gente está, que a gente vai tolerando, a gente vai deixando passar. Aí, quanto menos a gente percebe, aquela situaçãozinha que era algo pequeno, insignificante, se torna tão grande, vai tomando uma proporção que sobressai aquilo que era para ser o governo, aquilo que era pequeno sobressai sobre aquilo que é bom, aquilo que era mal acaba sobressaindo sobre aquilo que é bom. Então, cuidado. Quando Deus diz que era para exterminar tudo, é tudo, até aquilo que era o melhor, até o melhor das ovelhas. Olha só o que Saul diz: os soldados pouparam o melhor para sacrificar ao Senhor. O Senhor tinha pedido sacrifício? Não, o Senhor não pediu sacrifício, ele deu uma ordem. E o que ele queria era obediência. O que ele queria era que eles obedecessem completamente o que ele falou. Não importava se era bom, se era ruim, se era bonito, se era feio. Era para obedecer por completo. Mas Saul poupou a vida do rei. Os soldados pouparam. Às vezes a gente está poupando algumas coisas. A gente está deixando passar algumas coisas que não convém. Algo sutil, gente. Ontem, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem... eu estava na marcenaria e aí o meu filho, que trabalha também na marcenaria, mandou um áudio pro Carlinhos de um serviço que ele estava fazendo e que deu errado lá, uma determinada peça, e ele mandou um áudio e ele falou uma palavra que eu não gostei, que eu não concordei. E aí, quando ele chegou, eu fui lá corrigir ele. E depois a gente conversou sobre isso. Eu disse, a gente já falou. A gente está estabelecendo um padrão do reino na nossa empresa. Nos ambientes onde a gente está.
Então, nós não vamos admitir nem por brincadeira que alguém que está aqui conosco e que também se diz cristão, porque eu estava ali na condição, não de mãe, mas de patroa dele. Eu disse, eu não vou admitir que se fale uma palavra que não está dentro daquilo que a gente já estabeleceu como proibido aqui no nosso meio. Ah, mas era só uma brincadeira. A gente viu lá em Provérbios, né? A gente viu várias vezes falando que não se diz qualquer coisa e depois diga era só uma brincadeira. Não era só uma brincadeira. Tá na palavra isso. E aí, gente, parece uma bobeira isso. Mas são pequenas ervas daninhas, são pequenas coisas. É um palavreado, é uma conduta, sabe? É uma mentirinha, é uma fofoquinha, é uma coisinha que a gente vai relevando e que Deus já falou para exterminar da nossa vida. É um vício, é uma coisinha escondida, é um enganinho aqui, um enganinho ali. Deus falou para exterminar tudo, tudo. E aí, às vezes, as pessoas vão achar a gente radical, que achem. Mas não adianta poupar e depois querer pedir ao Senhor, ai Senhor, me abençoa, porque Deus não abençoa aquilo que Ele já deu ordem, aquilo que Ele já falou para fazer, e que ao fazer você será abençoado. Ele não vai abençoar aquilo que é abominável para Ele. Ele não vai abençoar a desobediência. Não vai. Não vai. Ah, eu vou levar uma oferta, vou fazer um sacrifício. Deus não quer oferta nem sacrifício. Ele não quer. Ele quer obediência. Olha só esse verso. O verso 22 de 1 Samuel 15, gente, é maravilhoso. O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência? A obediência é melhor que sacrifício. E a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiro. E aí olha o que diz o verso 23 novamente. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Veja só, a gente leu aqui na lei, né? Em vários momentos, Deus falando que não podia, era proibido e era para ser eliminado com morte do meio do povo pessoas que fossem encontradas fazendo feitiçaria. E aí olha só o que ele diz aqui, a rebeldia, ser rebelde, não se submeter, que é o que diz antes aqui, ó, sobre a submissão, é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro. Uau, a pessoa já foi corrigida, a pessoa já foi amada, a pessoa já foi ensinada, a pessoa já recebeu direção, já recebeu perdão, mas ela persiste no erro. Persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Aquilo que Deus também falou. Aqueles que adorassem outros deuses seriam mortos, seriam castigados. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Verso 24. Saul suplica por perdão. Então, Saul confessou: sim, pequei, desobedeci às instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Meu Deus. Agora imploro que me perdoe meu pecado e volte comigo, para que eu possa adorar ao Senhor. Samuel, porém, respondeu: não voltarei com você. Uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo, segurando na barra de seu manto que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor, pelo menos honra-me. Olha só o coração de Saul, gente. Honra-me diante das autoridades e de meu povo e diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele. E Saul adorou o Senhor. Verso 32. Meu Deus. Então Samuel disse: traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag veio cheio de esperança, pois pensou:
Com certeza a ira deles já passou e eu fui poupado. Mas Samuel disse: assim como sua espada matou os filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem o filho. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Eita, velhinho arretado! Depois, Samuel foi para Ramá e Saul voltou para casa em Gibeá, sua cidade. Até o dia em que morreu, Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Meu Deus. Gente, Samuel, ele era apaixonado por Saul. Ele era apaixonado. Saul tinha perto dele, junto a ele, um homem que tinha conexão com Deus. Ele era, né, antes de Saul assumir como rei, ele era um juiz em Israel. E aqui, ó, no capítulo 15, no verso 10, quando o Senhor diz que rejeitou Saul para Samuel, Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Gente, imagina a dor do coração de Saul, né? Como um pai que aposta, né, num filho, como um pastor, um líder, que muitas vezes vai ali, investe, aposta, né? Enfim, e as pessoas fazem suas escolhas. E as pessoas rejeitam a direção de Deus, a voz de Deus para seguir o seu ego. Porque foi isso que Saul fez. Saul queria agradar o povo. Importava agradar o povo, importava ele ser aclamado pelo povo. E ele cedeu várias vezes à pressão do povo. E veja que agora aqui ele suplica para que Samuel honre ele diante das autoridades e do povo. Ele diz: tá, tudo bem, pequei contra o Senhor, mas por favor, tudo bem, tá, beleza, o Senhor se afastou de mim, não tem problema. Mas por favor, pelo menos honre-me. Aqui, ó, no verso 30, honre-me diante das autoridades e de meu povo. Olha o quanto que Saul se perdeu. O quanto que Saul esqueceu de que quem chamou e ungiu ele foi o Senhor. E quem estava fazendo e dando vitória a ele era o Senhor. Ele podia ser bonito, alto, forte, mas porque o Senhor o fez assim. O Senhor o escolheu. Sabe, muitas vezes é isso que acontece, né, nos ministérios. As pessoas começam muito bem, mas depois elas aprendem a fazer. E aí elas deixam a voz do Espírito Santo de lado. Elas deixam a direção de Deus de lado. E aí as pessoas começam a clamar, né, a elas e acham que porque a multidão tá aplaudindo, acham que Deus está aplaudindo. Saul chegou ao ponto de fazer aqui, ó, no verso 12, ele faz um monumento para si próprio. Olha se isso não é o cúmulo do orgulho, da vaidade. E isso não tem nada a ver com o que Deus nos chamou para fazer. Esse é um grande desafio. É um grande desafio. Porque o ser humano, ele é muito tentado a ser reconhecido, elogiado, aplaudido. Mas a gente vai ver em vários momentos aqui na palavra que o que a terra aplaude, o céu não aplaude. Jesus foi traído, abandonado, rejeitado. Era o Filho de Deus. E o que ele diz lá é que nós passaremos, para seguir ele, nós passaremos pelas mesmas coisas. Então, se o contrário está acontecendo, a gente tem que suspeitar. A gente tem que suspeitar. Porque as pessoas, elas vão buscar sempre aquilo que agrada a elas, aquilo que, ai, é gostosinho de ouvir. Ai, é tão bom de ouvir isso. Ai, isso me faz me sentir bem. O evangelho não é uma palavra para nos fazer nos sentir bem. O evangelho é uma palavra de confronto. É para nos fazer nos sentir miseráveis, totalmente dependentes e necessários de Cristo, de um Salvador, porque sem Ele a gente não serve para nada. O evangelho não é uma palavra de conforto, é uma palavra de esperança. É boas novas
é encorajamento, mas não é pra gente se sentir bem. É pra gente olhar pra nossa podridão, pro nosso coração e dizer assim, realmente, se eu ficar longe de Deus, não vai ter nada de bom aqui em mim. O que tem de bom em mim é Cristo. É Cristo. Amém? Cristo é a parte boa em nós. Vamos orar? Que sejamos humildes, verdade, Renata? Amém. Deixa eu ver o que vocês botaram aqui. A Pâmela, Deus te abençoe e te dê forças para sempre estar aqui edificando vidas. Amém, amém. Glória a Deus, que assim seja. Uau, né, Catita? Forte, né? Luana, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Essa palavra de exortação, de ensino, na medida que nós precisamos para esse dia de hoje, Senhor. Sabemos que o Senhor conhece o nosso coração e sabe tudo o que nós precisamos. Senhor, eu oro para que nós venhamos aceitar a tua correção. Que nós não venhamos ser como Saul, apressados, apressadas, querendo fazer as coisas do nosso jeito, querendo fazer as coisas para agradar pessoas, pois o Senhor não se importa com sacrifícios, mas sim com a obediência. Senhor, nos dá um coração disposto a te obedecer, a cumprir todo o teu querer, Senhor. Nos dá um coração submisso, Senhor, como diz aqui na tua palavra. Nos dá, Senhor Deus, um coração, Senhor, rendido a ti. E que nós não venhamos persistir no erro, continuar no erro daquilo que o Senhor já tem chamado a nossa atenção. Eu sei que o Senhor está falando com várias pessoas aqui. O Espírito Santo já alertou, o Espírito Santo já falou para deixar de fazer algumas coisas, para abandonar algumas coisas que não convém. Mas você tem insistido no erro. Abandone enquanto há tempo. Abandone. Confie no Senhor. Se submeta a Ele, obedeça. Pois Ele sabe o que é melhor para todos nós. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço por essa manhã, por essa palavra poderosa que tivemos o privilégio de degustar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Gente, estava aqui pensando, fazer um devocional direto da fonte é outra história, né? Meu Deus. Pegar a panela e vir aqui fazer a comida diretamente aqui, ó, da fonte. É muito poderoso, gente. É ouvir do próprio Deus aquilo que Ele tem para nós nesse dia de hoje. Sabe? Que você se torne aí cada vez mais apaixonado, apaixonada pela leitura da palavra. E veja o quanto que todos os dias ela se renova e Deus fala conosco. Deus fala conosco. Sem precisar de intermediários. Mas aqui, ó, diretamente. Por meio do Espírito Santo. Ele ministra aos nossos corações. Amém? Gente, beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã a gente vai dar sequência. Davi vai entrar na história agora. Sensacional. Amanhã, se assim Ele permitir, nós estaremos aqui novamente às 9 horas da manhã. Amém? Beijo. Deus abençoe.